Muito bem, manhã da quarta-feira, hoje é 24 de setembro, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz a professora doutora Roberta Stockmans e também a professora empresária Josilene Han Tomasi, e o nosso assunto de hoje vai ser muito importante, porque trata da exposição das crianças à internet, e nós vamos falar sobre um evento que vai acontecer a respeito, que é a palestra Conectados e Vulneráveis. Então, se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio, porque sabe que o assunto vai ser bom. E lembrando que a nossa entrevista, além do rádio aqui, é gravada também e publicada diariamente às 11 horas da manhã. Por isso, se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz e ative as notificações. Professora doutora Roberta Stockmans, muito bom dia, prazer em tê-la conosco nesta manhã. Muito bom dia. Bom, esse assunto é um tema, né, que às vezes fica em segundo plano, como a gente falava há pouco, fora do ar, mas é um assunto que deveria estar em primeira pauta, né? O que a gente pode saber a respeito dessa resenha, né? Conectados e Vulneráveis. Bom, a palestra Conectados e Vulneráveis, o que nossas crianças e jovens estão acessando na internet, ela parte de uma necessidade, como todos já vêm acompanhando, né, há mais tempo, e ela é voltada para pais, mães, né, pessoas que têm interesse nessa temática, porque as nossas crianças e nossos jovens hoje, eles estão inseridos nesse contexto de infoera, e muitas vezes a gente acaba não sabendo, né, ou não tendo a real compreensão dos sites que eles acessam, do conteúdo, né, que eles têm, e também com as pessoas com as quais eles conversam. Então, na palestra, eu abordo todas essas temáticas, algumas temáticas mais densas, como, por exemplo, os desafios da internet, né, que eu trago uma lista deles para a gente conversar sobre. Alguns desafios são mais corriqueiros, alguns desafios a gente já ouviu falar, outros nem tanto. Alguns são os desafios virais, né, que a gente costuma dizer, que são com o objetivo de serem filmados, compartilhados, postados, né, nas redes sociais ou em canais do YouTube. E outros são aqueles desafios privados, né, que acontecem em grupos mais restritos de crianças e adolescentes. Então, todos esses desafios eu trago, né, para compartilhar. Não sei se de repente eu posso falar de um aqui no ar. Sim, o importante é que a gente traga assim algumas nuances, né, a respeito dessa exposição, especialmente das crianças à internet, às redes sociais, ao YouTube, né, a esses conteúdos que às vezes podem, de certa forma, deixar a criança dependente e também ao mesmo tempo podem haver articulações no sentido de prender a criança ali e manipular a criança. Sim, por exemplo, a Unicef, ela fez um levantamento no Brasil. E a média que as crianças acessam a internet no Brasil é de 9 anos de idade. E dos 9 aos 13 anos de idade, 93% das crianças está na internet. E 84% delas têm acesso a redes sociais, com idade abaixo de 13 anos de idade. Então, são dados que fazem a gente pensar um pouco, né? Parecem algo assim, 9 anos... pode já estar acessando, mas o que de fato está acessando? Como eu comentei agora há pouco, por exemplo, a gente pensa assim, meu filho não tem acesso a esse tipo de conteúdo inadequado, ou a esses sites que não são confiáveis, ou então esses desafios, né? Ele não seria suscetível a esses desafios, porque a gente conversa muito com ele em casa. Porém, um desafio, né, que essa semana até semana passada eu fiz um post no meu Instagram, e o Instagram inclusive restringiu o acesso dele por considerar inadequado, mas tá lá ainda, ele não excluiu, só restringiu o acesso. Tem mais de 8 milhões de visualizações, vídeos tutoriais no YouTube ensinando como fazer, né? E eu estou falando do desafio da camisinha, que é um desafio onde as crianças e os jovens, eles inserem a camisinha por uma narina e tiram a camisinha pela boca. Então, vídeos ensinando como fazer no YouTube, né, como eu disse, somam mais de 8 milhões de visualizações. Eu mesma fiz essa checagem. Então, a gente pensa assim, como isso é possível, né? Como que o YouTube, por exemplo, não derruba esses vídeos?
É porque muitos deles são feitos e colocados num tom de brincadeira, né? Nós, como adultos, a gente entende o perigo, né? E os riscos que a criança e o adolescente corre. Porém, quando a gente vai lá olhar os vídeos, eles são divertidos, né? São outros adolescentes fazendo. Então, a mente da criança e do adolescente, ela é diferente. Nós todos já fomos crianças e adolescentes. A mente, ela é uma mente muito imediatista e muito influenciável. Então, durante esses desafios e quando eles assistem esses vídeos no YouTube, por exemplo, não procurando por eles, né? Às vezes eles estão lá pesquisando alguma outra coisa, mas acaba aparecendo, né? Então, assim como tem esse desafio, existem muitos outros. O desafio da asfixia, por exemplo, né? Que a criança ou adolescente provoca a própria asfixia, né? Com o intuito de aumentar a adrenalina, a euforia, o próprio prazer. É um desafio que muitas vezes fica fechado em 4 paredes. Porém, né? Num período de 18 meses foram registrados 20 mortes, né? Devido a esse desafio, e 15 delas de crianças de 12 anos ou menos. Então são, né, como eu disse... É meio assustador, né? Exato. E aí a gente pensa, né, que a gente comentou antes, o meu filho, né, não está suscetível a isso. Será? Né? Porque por vezes é algo assim tão... que acaba acontecendo de forma tão momentânea, né? Ele não está procurando por aquilo, né? Então, falar sobre os desafios da internet, esses sites, é um dos blocos da palestra. Depois eu acabo entrando em outros blocos também, como, por exemplo, a parte do grooming, né? Que é o aliciamento online, a sextorção, que é quando a criança, então, começa a ser chantageada, né? Eu também falei sobre isso, esses groomers, que são esses aliciadores. Isso é uma comunidade, é uma sociedade na Deep Web, que eles trocam materiais, né? Eles são fanáticos por isso. Tem uma pesquisa que foi feita que aponta que o perfil deles, né, groomers que foram presos, né? Então eles fizeram um levantamento com mais de 1.500 homens, né, perfil masculino, e todos eles têm até 30 anos e são brancos e trabalham em lugares fixos. Então, às vezes a gente também, né, desmistifica um pouco a partir desses dados o perfil destes aliciadores e começa com conversas informais. Muitas vezes eles se passam por crianças, adolescentes, se passam por influenciadores, agenciadores, né, de modelos, de jogadores de futebol. E aí pede uma foto aqui, depois pede outra foto lá. E aí depois eles começam a fazer chantagens, né? A chantagem mais comum é pedir que a criança alicie outras crianças, né? Conversa com uma amiga tua, pede para ela também mandar fotos, aí eu não vou divulgar para ninguém essas fotos. E a criança, ela fica imersa dentro daquele universo. A criança, o adolescente, eles não conseguem fazer esse entendimento, ter esse entendimento. Como se a criança fosse capturada, né? E isso, ela não consegue fazer o entendimento, porque eles falam assim, eu vou falar pro teu pai, pra tua mãe, eu vou divulgar na tua escola pros teus colegas. E pra ela, pra criança e pro adolescente, como eu disse antes, a mente deles, isso é muito mais grave, né? Do que pegar e mandar uma foto do seu corpo ou aliciar um colega a fazer o mesmo. Roberta e Josi, vocês são professoras e sabem que o futuro, obviamente, ele é conectado. A gente vai precisar utilizar o computador e ele é utilizado também para a questão de ensino. Como é que fazer, então, para a gente proteger nossas crianças e permitir a utilização também desses dispositivos? Bom, eu entendo, Marcelo, que uma das alternativas, ou a melhor delas, é ensinar justamente as crianças e jovens a utilizar, né, os instrumentos da internet e serem críticos ao serem chamados, como a Roberta acabou de colocar. A gente precisa desmistificar essa ideia, né, de que as crianças e os adolescentes, eles não são capazes de compreender esses perigos. Eles são capazes.
Só que no momento que nós, adultos, entendemos que os perigos nem existem, né? Obviamente, a gente não vai falar sobre eles e eles não vão compreender os lugares por onde eles permeiam, né? Porque talvez há pouco tempo atrás não existia a internet. Nós aqui dessa sala, nós íamos para vários lugares, né? E os nossos pais davam todas as recomendações do que podia, do que não podia, com quem falar e com quem não falar. E hoje, nesse mundo virtual, a gente tem essa falsa ideia de que a criança ou o adolescente, estando dentro do seu quarto, ele está super protegido. Ele está em casa, ele está aqui do meu lado, né? Só que o perigo está na mão. Então, o perigo está na mão. Eles não estão mais saindo quase das suas casas, mas acontecem coisas muito piores do que aconteciam antes, quando a gente estava na rua, vamos dizer assim. Dentro de casa. Dentro de casa, né? Então, essas mortes que a Roberta comentou, elas aconteceram em casa. A maior parte delas. Elas não acontecem na rua com um grupo, né? Acho que é isso que está faltando. É trazer à tona, né? Como a gente está promovendo agora no ID, a temática e principalmente os adultos entenderem que são os adultos que vão fazer essa diferença. Enquanto nós não falarmos, os adolescentes não falarão. E eles continuarão achando que é normal. É tranquilo, né? É super normal. Eu estou me divertindo aqui, como a Roberta disse. Precisa de um ponto de atenção, sim. Então, vamos saber um pouquinho mais sobre a palestra. Quem pode participar, deve participar, local, dia, horário, inscrições. Bom, estão todos convidados a participar, né, Roberta? Pais, mães, professores, né, estudiosos dessa área da psicologia, enfim, interessados, porque a temática ela é uma temática social e nós fazemos parte dessa sociedade. Então, se nós queremos uma sociedade melhor, com jovens melhor acolhidos e protegidos, o tema serve para todos, né? Então, acontecerá no dia 8 de outubro, às 18h30, no ID, ali do ladinho da CISF, do CFC Petri. A Roberta vai estar apresentando toda a pesquisa dela, né? Esses tópicos que ela trouxe foram só alguns, né? Para o público entender do que se trata. As inscrições podem ser feitas pelo link da bio, do Insta do ID, é ID Coworking. Lá tem um link. Os valores, então, eles estão hoje R$80 é o valor individual, mas a gente também está trabalhando com um combo, 3 inscrições, então fica R$60 cada. E hoje, especialmente, Serginho, né, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui na rádio, divulgando toda essa temática, a gente quer fazer uma promoção também. Então, os ouvintes aí que estiverem conectados, né, as 5 primeiras pessoas que enviarem uma mensagem pelo Insta do ID, dizendo, estou ouvindo a rádio, vão ganhar um super desconto para participar do nosso evento. Então, vamos reforçar aí o acesso. Isso, as inscrições podem ser feitas, então, pelo link do Insta do ID, é ID Coworking. Então, a pessoa acessa ali o ID Coworking, né? Isso. E manifesta ali o interesse de participação. Manifesta o interesse de participação. E aí tem uma promoção para os 5 primeiros, tem alguma diferença? Isso, para os 5 primeiros, hoje, então, a gente está dando um desconto de 50% na inscrição. Então, o pessoal acessa lá ID. O ID. O ID Coworking, né? ID Coworking. No Instagram. Isso mesmo. Tá. E aí se manifesta lá. Muito bem, o tema é de fato super importante. Eu acho que a gente aqui, enquanto veículo de comunicação, também tem essa responsabilidade profissional no sentido de divulgar, pulverizar essas informações, né? Justamente para alertar os pais, né? Para que se tenham cuidado necessário com esse tema. Conversamos nesta manhã com a professora doutora Roberta Stockmans e também com a professora empresária Josilene Hahn Tomasi sobre a palestra Conectados e Vulneráveis. Professoras, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada. Estamos sempre à disposição. Caso tenha mais algum recado, por favor, fique à vontade. Muito obrigada, Serginho, pela disponibilidade da rádio. Esperamos todos, então, lá no ID, né, Roberta, no dia 8, para tratar dessa temática. Lembrem-se que, por vezes, a gente não acha, né, que os nossos filhos estão acessando os sites, mas eles podem estar acessando. E o melhor presente, com certeza, é o nosso cuidado e proteção nessa fase tão desafiadora que é a infância e, principalmente, a adolescência. Isso aí, muito obrigada. Eu quero lembrar também, né, eu trouxe aqui alguns dos temas que serão abordados na palestra,
Mas é muito importante também falar que nós vamos falar sobre a manipulação das imagens, né, que é um crime cibernético que mais cresceu em 2025. Então a gente tem também essa questão das deepfakes, né, que são divulgadas, acesso à pornografia infantil, o hiperestímulo, né, de desenhos, jogos, porque tudo começa em um ponto, né, começa em um lugar. E quais são esses sinais que a criança e o adolescente dão, que os pais podem então tomar como um alerta, né, para pensar, opa, tem algo aqui acontecendo. Só fazendo esse fechamento, então, porque nós somos de uma geração que vemos, né, e fomos ensinados a enxergar as redes sociais e as tecnologias como entretenimento. É muito difícil para a gente conseguir ver isso como uma ferramenta de trabalho. E também assim, muitas vezes nós direcionamos as nossas crianças e os nossos jovens, né, porque eles têm acesso à internet, mas para quê? Para jogar um joguinho, para acessar as redes sociais, brincadeira, entretenimento, né? Então, como que a gente também pode direcionar eles de forma mais assertiva? Porque, como o Marcelo disse antes, é o futuro. Então, como a gente direciona eles é também a relação que eles vão ter com as tecnologias. Então, também vão ser falados sobre esses temas, né? Então, a gente vai conseguir fazer, assim, um aparato bem interessante no dia 8, para os pais, mães e aqueles interessados na temática. E o nosso assunto não esgota também. Com certeza não. No momento oportuno a gente pode voltar para falar um pouco mais sobre isso, passar informações para as pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de participar do evento, né? Isso. De forma mais aberta, assim, para que se tenha pelo menos alguns cuidados especiais no sentido de que pode haver aí um perigo, um risco nesse sentido. Porque a gente pensa assim, a nossa região ela não está suscetível a nada disso, e isso não é verdade. No dia 8 eu vou trazer alguns dados, vou apresentar algumas pesquisas feitas aqui na nossa região que apontam dados muito preocupantes e bem opostos do que a maioria das pessoas pensam. Parabéns pelo trabalho, sucesso aí no evento e nos projetos. Muito obrigada.